Prepare-se. Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida com o pastor Alexandre Augusto. Abra seu coração agora e receba a palavra de Deus. Queria chamar o nosso convidado e com uma salva de palmas, pastor Alexandre, amém? Preparou uma palavra maravilhosa para a gente. Só que antes, pessoal, vamos ficar de pé e estender as mãos para orarmos pela vida do pastor Alexandre, que eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo do Senhor Jesus vai utilizar muito ele hoje para falar em nossos corações. Amém? Estendam suas mãos para cá. Amém, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja vagando por essa igreja hoje, Deus. Senhor Deus, dê discernimento, dê sabedoria, dê direção, Pai, para que o pastor Alexandre conduza essa ministração até os nossos corações, ó Deus. Pai, nós acreditamos muito na Tua palavra, Deus. E hoje, Pai, pessoas que entraram aqui desacreditadas, Deus, através do pastor Alexandre, através da palavra que o Senhor preparou no coração do pastor Alexandre, pessoas sairão transformadas daqui, Pai. Pessoas sairão transformadas da live, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós recebemos a bênção a partir desse momento, através da ministração de agora, em nome de Jesus, Deus. Uma salva de palmas, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu adoro falar isso, pastor Tércio. Eu amo falar isso. Você toma o seu assento. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa noite maravilhosa de podermos compartilhar da palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos, eles tinham vontade de pregar, você sabia? A Bíblia diz que os anjos tinham vontade de pregar a palavra de Deus, mas não. Veio para nós. Então, estarmos reunidos na palavra de Deus é mais do que um privilégio. Eu sou quadrangular de nascença, posso dizer assim. Como eu disse no primeiro culto, eu cresci na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu amo essa igreja. Desde pequeno, quando meu pai aceitou ou entregou, na verdade a gente fala aceitar Jesus, Jesus que tem que aceitar a gente, né, gente? Porque nós somos tão falhos, tão pequenos. E a minha mãe era da igreja presbiteriana, desde mocinha. E quando meu pai se converteu, ela seguiu o marido. E eu tinha na época 6 anos de idade, quando a igreja quadrangular chegou em Itajubá. E pasme você, faz bastante tempo. Nem era a igreja do Evangelho Quadrangular, era cruzada missionária, cruzada quadrangular, depois foi mudando. E graças a Deus, hoje nós somos essa bênção dentro dessa cidade. E começou no bairro da Avenida, num cômodo alugado, até que o pastor Gamaliel ganhou um terreno no bairro da Varginha. E nós fomos para lá. E era só um terreno, como diz o paulista, eles carpiram lá, né? E como diz o mineiro, eles capinaram. E depois que o mato ficou todo seco, colocaram fogo para limpar o terreno. E o pastor Gamaliel, depois do fogo apagado, ele foi andar por aquele terreno agradecendo a Deus. E ele viu alguma coisa, parecendo um mato queimado. Ele chutou. Quando ele chutou, saiu um monte de pintinho andando. Pintinho. Na hora que se colocaram fogo naquele lugar, havia ali uma galinha com seus pintinhos. E ela, protegendo os pintinhos, morreu queimada. Mas protegeu os pintinhos. Além que naquele terreno foi erguido a primeira igreja, que está lá no bairro da Varginha. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está debaixo de uma igreja que te protege.
Amém? Uma igreja que te ama, que dá a vida por você. A igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Itajubá é uma igreja que tem crescido e abençoado essa cidade. Amém? Então louve a Deus por esta casa, por esta igreja e por todas as igrejas do Evangelho Quadrangular que nós temos de portas abertas hoje, pregando a palavra de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte, bem alegre, bem feliz. Aleluia. Eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência comigo, né? Quando eu falei no primeiro culto, a irmãzinha me chamou a atenção. Mas tenha paciência comigo, me empreste a sua atenção, como diz o pastor Luiz Hermínio, né? Me dê de presente a sua atenção hoje, mas tenha paciência, eu tenho para você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser bem sincero, bem verdadeiro naquilo que Deus falou comigo, para transmitir a você nessa noite. Mas antes eu preciso perguntar, como de praxe, uma pergunta simples, mas de peso, que tem muito a ver com a nossa presença aqui. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Digo amém. Glória a Jesus. Então vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, se coloque de pé, abra ela comigo, ou acesse a sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo de número 91. Eu sei que todos conhecem, né? E, antigamente, nas repartições públicas, ficava a Bíblia aberta, bem do Salmo 91. Em muitos lugares que a gente ia, muitas casas dos povos mais antigos, né? A casa do meu avô, da minha avó, havia lá uma Bíblia na estante, aberta no Salmo 91. Eu creio que vocês também já viram algum lugar assim. Esse salmo é poderoso, é talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, perde apenas para o Salmo 23, né? Em popularidade. Quem achou o Salmo 91, diga amém. Vamos ler 2 versículos. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Glória a Deus. Coloca a tua mão direita assim sobre o seu coração. Peça para Deus falar com você nessa noite, não aquilo que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. Fecha os teus olhos. Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fala conosco esta noite, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir, para a honra e glória do Teu nome. Assim te pedimos, te adoramos, te bendizemos, hoje e para sempre, e todos digam amém. Se assenta dando graças a Deus. Glória a Jesus. Hoje é um domingo de missões, onde todas as igrejas do Evangelho Quadrangular separam esse dia para falar ou trabalhar e valorizar o campo missionário. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito missionária. Muito missionária. E uma igreja missionária precisa conhecer algumas coisas que fazem dela diferente. Porque esta é a missão da igreja. A primeira palavra de Jesus, no que tange a pregação do Evangelho, quando antes de subir, antes de ser assunto ao céu, ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós precisamos, é uma essência da igreja, é uma obrigatoriedade da igreja, ministrar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. De que forma? De todas as formas. O frade São Francisco de Assis, da Igreja Católica, ele diz assim: pregue o Evangelho, se for preciso, fale. Eu acho isso tremendo, irmãos. Olha o que ele diz, preste atenção, pregue o Evangelho, se for preciso, fale. Porque quando nós estamos lá fora, a melhor maneira de você pregar a palavra de Deus é com o seu comportamento de vida. Você prega mais quieto do que falando, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Uma igreja missionária precisa saber para onde vai, precisa saber qual o seu propósito, qual o seu objetivo. Porque se você não sabe para onde vai, meu irmão, você muito menos saberá de onde veio.
Veja bem, eu estava em Pouso Alegre alguns dias atrás, fui levar uma irmãzinha lá para fazer uns exames, e eu saí, enquanto ela aguardava no hospital lá, ficava lá no hospital, eu saí, dei uma volta na cidade, eu parei num lugar assim, numa esquina, estava frio. De repente chegou uma mulher para mim e disse para mim: o senhor sabe aonde fica a Caixa Econômica Federal? Eu disse para ela: eu não sei, moça, pergunta ali na padaria. E ela foi, saiu. Sabe, irmãos, se alguém perguntar para você o caminho para chegar até Jesus, o caminho para ser abençoado, nós precisamos conhecer o caminho. Como que eu vou pregar o caminho, mostrar o caminho, se eu não conheço o caminho? Nessa noite eu vim aqui falar para você, trazer até você, do meu coração, do que Deus colocou no meu coração, debaixo de um tema, talvez assim dizendo, uma igreja missionária no caminho, conhecendo, ou uma igreja missionária no esconderijo do Altíssimo. Essa é a essência da igreja. Porque nós falamos sobre o esconderijo do Altíssimo e mal sabemos como chegar até lá. O que é um esconderijo? Esconderijo, irmão, é um lugar seguro. Todos nós já brincamos de pique-esconde. Todos nós já brincamos de pique-esconde, esconde-esconde, em alguns lugares chamam esconde-esconde, né? E muitos de nós, quando escondíamos, acabava ali, chegava um momento que aquela pessoa falava assim: ó, pode sair todo mundo que eu já não acho mais ninguém. Algumas pessoas não eram encontradas. Por quê? Porque tinha um esconderijo. Um lugar aonde ela escondia e não contava para ninguém. E alguém talvez perguntasse para ela: e aí, onde você estava? Me conta o seu esconderijo. Ela falou: eu não posso te contar o meu esconderijo. Nessa noite Jesus se trouxe aqui diferente, irmão, para contar para você aonde é o esconderijo do Altíssimo. Aqueles que querem chegar no esconderijo do Altíssimo precisam trilhar esse caminho e saber que o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, quer que nós trilhemos o caminho que leve até o esconderijo do Altíssimo. E eu perguntei a Deus: Senhor, onde fica esse esconderijo? Deus tem um esconderijo. Olha só o que o salmista diz. Irmão, o Salmo 91 não tem autoria. Ninguém sabe quem escreveu o Salmo 91. Alguns dizem que é Moisés, por causa das expressões idiomáticas. Outros dizem que é Davi. Mas ninguém chega a uma conclusão. Eu sei que o Salmo 91 não tem um autor definido. E é o Salmo mais conhecido no que tange a proteção. Se você continuar lendo os versículos que seguem depois do versículo 2, você vai ver que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, esse salmo é tremendo, porque nós precisamos de proteção. Vivemos em tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de luta. O mundo está perdido, sem um rumo, mas a igreja missionária não, irmão. A igreja missionária segue caminhando diante de Deus, ao caminho certo, aos passos largos, porque o nosso Senhor ainda é o Deus, Ele não perdeu a direção, tudo está no controle de Deus. E Deus não é o seu nome, Deus é o que Ele é. Nós precisamos seguir esse caminho e encontrar esse lugar. Irmãos, só que para que você seja livre da peste perniciosa ou da seta que voa de dia, para que você esteja livre e que veja que cairão pessoas do teu lado, mas você não será atingido, existe um si. Não é um si de dúvida, é um si condicional. Qual é esse si? Qual é essa condição? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse estará livre de toda a peste perniciosa, de tudo aquilo que o Salmo vem falando. Você vai encontrar aqui, olha, a praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmãos, que coisa maravilhosa. O salmista continua dizendo aqui que Ele te sustentará pela tua mão. E olha só, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo leva ele num pináculo. E veja bem, Jesus não foi levado em pensamento. O diabo não transportou Jesus em pensamento. Ele transportou Jesus em forma física, em corpo físico. Porque se o diabo tivesse transportado Jesus no pensamento, de forma somente visual, Jesus teria sido dominado na sua mente. Então o diabo teve que transportar Jesus. A Bíblia diz que ele foi
transportado para o pináculo do templo. É um lugar alto ali que cercava toda aquela parte externa do templo de Salomão. E quando Jesus está ali, o diabo diz para ele assim: está escrito no Salmo 91, salta-te daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te sustentem pela tua mão. O diabo conhece o Salmo 91 e o crente não. Todas as vezes que Jesus venceu o diabo, nos 40 dias que ele estava no deserto, foi com a palavra. Nessa noite, eu quero que você abra o seu coração e receba a palavra. Porque nós temos o ledo engano de que sabemos alguma coisa. E cada vez que eu mergulho na Bíblia, mais eu vejo que eu não sei nada. Quer ver uma coisa que eu provo para você? Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem por ouvir, e ouvir? Não, irmão, não é a palavra, é a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Quando você vai assistir um jogo que está passando lá no Rio de Janeiro, você assiste pela televisão. Então eu preciso de alguma coisa para ter fé. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Aí, irmãos, eu preciso levar você até João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João está falando de Jesus, os 4 primeiros versículos do capítulo 1 de João, ele está falando de Jesus. Ele está falando do Senhor Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque em grego, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. No grego, a palavra verbo é logos. Logos quer dizer palavra. Em hebraico, a palavra, o Evangelho de João, se você ler ele em hebraico, está escrito assim: Bereshit hadavar. Davar é palavra, Bereshit é no princípio. E do mesmo jeito que Gênesis começa, João começa. Como Gênesis começa Bereshit bara Elohim, João começa Bereshit hadavar. No princípio era a palavra. Irmão, tudo é a palavra. É através de Jesus que você chega aos mistérios de Deus. É através de Jesus que você conhece o sobrenatural de Deus. E nesta noite ele desceu aqui. O meu Jesus está aqui porque você veio. E quando você recebeu o convite lá na sua casa, quando você ouviu o Espírito Santo que diz para você: vamos para a igreja. E tem muitas pessoas que nessa noite disseram assim: eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Hoje eu vou ficar em casa, está frio, eu vou ficar aqui. Mas o Espírito insistiu com você, usando a boca de alguém até, e disse para você: vamos para a igreja, porque Ele nessa noite quer mostrar para você e colocar você dentro do esconderijo do Altíssimo, porque Ele veio aqui e Ele disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos na sua palavra, pelo seu nome, Ele também ali estaria. E Ele está aqui nessa noite. Eu creio nisso. Se tem mais alguém que crê nisso, levante as 2 mãos para cima e dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Ele veio. Aleluia. O que é o esconderijo? Um lugar seguro, um lugar secreto. O Salmo 25, versículo 14, se não me falha a memória, diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus tem segredo. Esse Deus, o nosso Deus, tem segredo. Ele tem esconderijo. E Ele revela, Ele quer revelar isso. Ele precisa que você conheça esses segredos, esses esconderijos. E olha só o Salmo 91, ele dá 3 títulos para Deus. Os 2 versículos que nós lemos aqui é um salmo que dá 3 títulos para Deus. O primeiro diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo Elion. Elion, Altíssimo. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Elion, a sombra do Shaddai, onipotente Shaddai, a sombra do Shaddai descansará. Olha só. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Elohim. 3 títulos, o salmista aqui proporciona ao nosso Deus. Elion, Shaddai e Elohim. Guarda bem isso. Nós vamos falar nisso no final da mensagem. E eu perguntei para o meu Deus: Senhor, como que revela para mim? Eu preciso saber disso. E Deus tem as suas maneiras, as suas formas, seu jeito de falar. Eu acho lindo, irmãos, as multiformas do nosso Deus falar. E Ele fala, viu?
Deus fala. Ele me levou a meditar numa pessoa que muito me ensina, muito me ensinou, tem me ensinado. Porque ela, eu digo ela porque é uma mulher. E a mulher é peculiar na Bíblia. É a mulher que caiu. É porque o diabo enganou a mulher, é através dela que veio aquele que pisou na cabeça dele. É para uma mulher que Jesus pela primeira vez se revela ser o Messias. João capítulo 4, para a mulher samaritana. Olha só, ela era samaritana. Vocês nem imaginam como que era, por quê e como era a briga dos judeus com os samaritanos. Jesus disse para ela, eu sou o Messias. É para a mulher. A mulher tem um papel fundamental e carinhoso na Bíblia. A gente acha, irmãos, que a Bíblia, a cultura é muito rígida com a mulher. A mulher não era valorizada. Não, nada disso, irmão. A mulher é muito valorizada na Bíblia, muito. Acontece que naqueles dias haviam trabalhos pesados que eram obrigatoriedade da mulher. O homem cuidava de outra parte. Mas isso não faz da mulher desvalorizada na cultura bíblica. De jeito nenhum. E agora uma mulher me chamou a atenção. Essa mulher que nós vamos falar dela hoje, ela é a filha do meio. Dizem que os filhos do meio são complicados. Eu não sei. Mas ela é a filha do meio de uma família de 3 pessoas. Essa família morava numa cidade chamada Betânia. A Bíblia diz que existiam 2 Betânias. Betânia em hebraico é Beit, Beit é casa. Beit Tená, Tená é figos. Então Beit Tená quer dizer casa de figos. Existia uma outra chamada Beit Ani. Beit Ani quer dizer casa de pobre. Eu acredito, eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que eles moravam em Betânia, que significa casa de figos, porque eles eram uma família próspera, próspera na questão financeira. Porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Irmão, uma hora eu vou falar para você sobre os 4 níveis da prosperidade. Na visão bíblica, existem 4 níveis de prosperidade. E o dinheiro é o menor deles. Então não ligue prosperidade com dinheiro. Mas eu quero dizer que esta família aqui era uma família de posse. Uma família, podendo assim dizer, rica. Eles moravam em Betânia, a família era de 3, a mais velha chamava-se Marta. Marta é o nome aramaico que quer dizer patroa. A do meio, a mulher que vai nortear a nossa mensagem, se chamava Miriam. Miriam em hebraico é um nome muito comum na Bíblia. Maria quer dizer soberana. E o mais novo, o caçula, era um homem cujo nome era Eleazar. Você conhece ele por Lázaro. Eleazar em hebraico quer dizer aquele que Deus ajuda. Ou que aquele que Deus ajudou. Eu sei que esse aqui foi ajudado pelo meu Deus, meu irmão. E é essa mulher que vai nos ensinar um pouquinho, ou alguma coisa desse caminho tão maravilhoso, que vai nos levar essa noite, uma igreja missionária no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, eu vou mostrar para você que eles eram uma pessoa de posses. Escuta isso, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: e aconteceu que indo eles a caminho, quem? Jesus e mais seus discípulos. Indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, cuja o nome era Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Jesus está a caminho, vai passar por Betânia, ele mais 12, com ele 13, no mínimo. E Jesus vai passar por Betânia e Jesus vai para a casa de Marta. Por que a Bíblia diz que a casa era de Marta? Porque Marta, dentro de uma cultura idiomática, a Bíblia, ao dizer que a casa era de Marta, que Marta o recebeu, quer dizer que Marta era a dona da casa. Então acredita-se que Marta fosse viúva e os irmãos dela morassem com ela.
Por isso a Bíblia toda hora vai dizer que a casa era de Marta. Marta o recebeu, Marta cozinhava, Marta preparava, porque ela era a senhora da casa, ela é a soberana ali, então ela vai receber Jesus. E para receber, irmão, você já foi na casa de alguém, alguém convida você, vai almoçar lá em casa domingo, você vai e leva mais 12 amigos, você já fez isso? Jesus fez isso. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia, eu posso levar os meus amigos porque Marta aguenta. Irmãos, Jesus adora confiar naquele que ele pode confiar. Jesus confia em você. Jesus nesta noite quer confiar em você. Ele quer vir e trazer tudo de bom na sua vida. Então abra o seu coração, porque o Jesus dessa palavra, ele quer colocar dentro da sua casa tudo o que você precisa. E quando você abrir o seu coração para receber, Deus vai te abençoar. Olha o que a Bíblia diz. Quando Jesus chega ali, Marta vai começar a preparar a casa, vai começar a preparar algumas coisas, o almoço para 13 pessoas, mas ela, Maria e Lázaro, no mínimo, eu estou falando de mínimo, 16 pessoas. Já cozinhou para 16 pessoas? Marta foi preparar, e Marta está atarefada, e Marta está preocupada, e Maria foi e se assentou aos pés de Jesus, e Jesus começou a falar: ei Lázaro, você não sabe o que aconteceu? Eu estava indo, e vinha vindo um cortejo fúnebre, e uma mulher chorando, viúva, com seu filho morto, e Lázaro está falando, e Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, porque Jesus era a palavra, e Jesus está falando, e ela ouve através de Jesus. Então Jesus está ministrando, e está cantando: olha, eu ressuscitei aquele moço. E aí Lázaro pergunta, Jesus diz: olha, foi uma alegria, o cortejo que estava indo chorando, voltou alegrando e dando glórias a Deus. Irmãos, Jesus quer ressuscitar os seus sonhos, Jesus quer ressuscitar os seus projetos, Jesus quer ressuscitar, no meio da pandemia, Ele vai ressuscitar sonhos, porque Ele é Jesus. E Maria está aos pés de Jesus, e Jesus está falando, e ela está recebendo, de repente Marta vira e fala para ele: mestre, Rabi, em hebraico Rabi, mestre, Rabi, não te importas que essa minha irmã fica aí sendo dos seus pés aí, e eu aqui com tanta coisa para fazer? Ei Marta, você está preocupada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte. Irmão, nessa noite você escolheu a melhor parte. Você está aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós vamos encontrar o caminho do esconderijo de Deus. Deus tem um esconderijo que só é revelado aos pés de Jesus, e Ele quer revelar para você nessa noite. E se você se jogar aos pés de Jesus, você vai encontrar o caminho do esconderijo do Altíssimo. Ainda tem alguém aqui nessa noite que quer entrar no esconderijo de Deus? Ainda tem alguém aqui que quer entrar no esconderijo do Altíssimo? Se tem alguém que vai entrar aqui no esconderijo do Altíssimo nessa noite, se tiver duas pessoas que vão entrar nesse esconderijo e ficar ali seguro, provido, uma delas serei eu, quem será a outra? Tem alguém que vai, isso irmão, você vai entrar no esconderijo de Deus. Deus quer te receber no esconderijo. Então abra a sua boca, comece a dar glória, levanta as suas mãos para cima, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele quer para você o melhor na sua vida. Aleluia, aleluia. Às vezes nós nos preocupamos. Jesus estava ministrando o que nós chamamos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 em diante. No capítulo 6, ele diz assim: olhai as aves do céu, elas não plantam, nem semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta todo dia. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como um deles. Quanto mais vós, irmãos. E aí ele vai concluir dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus se resume na pessoa de Jesus aqui para nós, porque quando nós encontramos Jesus, nós temos acesso ao reino, e quando nós temos acesso ao reino, o reino provê na nossa vida. É isso que Deus quer para a igreja, irmão. Aleluia. Maria escolheu a melhor parte, ela se alimentou. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 11, versículo 32 em diante, diz assim: tendo pois Maria chegada onde Jesus estava. O capítulo 11 do Evangelho de João vai falar da morte de Lázaro. Tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Olha o que Maria fez, lançou aos seus pés de novo. Irmão, essa mulher é tremenda.
lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Presta atenção. Quando mandam dizer para Jesus: Lázaro, aquele que tu amas, olha só, irmão, não é aquele que te ama, não, é aquele que tu amas. Irmão, Jesus te ama, viu? Não tenha dúvida, Jesus te ama. Irmão, Jesus, eu falo de novo, tem gente que não ouviu. Irmão, Jesus te ama. Ei, aquele que tu amas está doente. Beleza. Da onde Jesus estava até a casa de Lázaro não dava 4 quilômetros, irmão. Para ser bem exato para você, na medida bíblica, daria 3 quilômetros, 800 e alguns metros. E diz a Bíblia que Jesus chegou depois de 4 dias. Amigo, existe um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mentira, irmão, isso é a palavra do diabo. Deus não tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. Pastor, mas o meu irmão, a minha irmã tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, irmão, Deus não manda recado, Ele trouxe você porque a palavra é essa, a palavra aqui é para você. Olha só, Marta, disseram para ela: ei, Jesus está vindo. 4 dias depois, Lázaro já estava fedendo, cheirando mal. Marta vai ao encontro de Jesus e fala para ele assim: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga para Jesus a culpa de Lázaro estar morto, porque ela sabia o amor que Jesus tinha por Lázaro. Ela culpa Jesus pela morte do irmão. E Jesus olha para ela e fala assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Olha o que ela diz, ela não acredita. Ela diz para Jesus assim: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus fala para ela assim: Marta, eu sou a ressurreição, aquele que quer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela não entendeu nada. Aí Jesus fala assim: manda chamar Maria. Irmão, depois você lê na sua casa João capítulo 11. Jesus manda chamar Maria. Alguém chegou para Maria e falou assim: Maria, o mestre está te chamando. Diz a Bíblia que ela saiu apressadamente. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela correu e foi. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos. Quando ela chegou onde Jesus estava, ela não ficou de pé para acusar Jesus, não. Ela se jogou aos pés de Jesus. Irmão, se jogue aos pés de Jesus, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na rua onde você mora. Se jogue aos pés de Jesus, porque quando você se debruçar aos pés de Jesus, Ele vai chorar pela sua causa. Ela se joga aos pés de Jesus. Ok? Maria. E vai falar, pastora, a mesma coisa que Marta falou. Ela vai virar para Jesus nos pés e dizer para ele: mestre, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que para ela a resposta de Jesus é o choro. Olha que interessante, a mesma afirmação, a mesma afirmativa, e Jesus responde diferente. Eu perguntei: por que, Senhor? E Deus me disse: porque Marta culpou Jesus da morte de Lázaro. Maria foi diferente. Ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo assim: o meu irmão morreu antes da hora. Meu irmão, quando você ama Jesus, você não põe a culpa em Jesus. Quando você ama Jesus, você assume as suas responsabilidades. É por isso que para ela Jesus chora. Aí Jesus fala assim: onde colocaram o teu irmão? Levaram ela até lá. Jesus tira a pedra. Eles tiraram a pedra. Você conhece a história? Aí Jesus diz: Lázaro. Por que Jesus disse Lázaro? Se Jesus não chama Lázaro pelo nome, ia sair um monte de morto ali, irmão. Jesus disse Lázaro, porque aquele lugar era um lugar de vários sepulcros. Jesus diz Lázaro, e lá no Seol, o inferno é dividido em 3 partes: o Seol, o Tártaro e o Hades. O Seol é o que hoje é o seio de Abraão. O Tártaro é o abismo, e o Hades é o inferno. Não o inferno aonde os demônios serão jogados no final de tudo. Não. Este é o inferno. Veja bem, por isso, você entende a passagem, aquela passagem do rico de Lázaro? Alguns chamam de parábola. Não é uma parábola, porque parábola não daria nome. E a Bíblia essa passagem dá nome ao mendigo. Chama ele de Lázaro, chama o nome de Abraão. Então não é uma parábola. Jesus está contando algo real, irmão. Jesus está contando algo real. Ele diz assim, que o rico foi para o Hades, que é o inferno. E disse assim para pai Abraão: mande que Lázaro coloque a mão no dedo na água e toque na minha língua. Abraão virou para ele e disse para ele assim: não pode, porque há um abismo entre nós e vós, de modo de quem está aí não pode vir para cá, de quem está aqui não pode ir para aí. Existe um abismo. É isso que eu estou dizendo para você.
O Seol, Lázaro está no Seol, que depois que aquilo vai se chamar seio de Abraão. Lázaro está ali no meio de Elias, Isaías, Abraão, e de repente a voz ecoa naquele lugar. Ele diz: aí o meu amigo, ó o meu amigo, vocês não conhecem ele, mas eu conheço. Irmão, sai daqui nessa noite conhecendo o Senhor que você serve. Falar de Jesus é fácil, conhecer Jesus é diferente. Marta se joga aos pés de Jesus, tahu em hebraico quer dizer apressado, correndo. Ela saiu ela saiu correndo, ela saiu apressada, porque Jesus está chamando. Quando Jesus te chamar, meu irmão, corre porque Ele tem algo bom para te dar. Aos pés de Jesus ela se joga, e quando ela se joga aos pés de Jesus, ela consegue um milagre, a ressurreição. Lázaro foi ressuscitado. Escuta o que diz a Bíblia no capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Olha, Jesus vai de novo em Betânia. Irmão, Jesus sempre volta naquele lugar onde Ele é adorado. E foi de novo Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, olha Marta que servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro. Irmão, nardo é um perfume de uma planta da Índia. Então é caríssimo, já era caríssimo. Essa mulher tinha um vaso cheio de um perfume caro. Olha só, e ela pegou esse arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, diz a Bíblia, e diz assim: ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o cheiro do unguento. Eu falo para vocês que eles eram uma pessoa de posse, porque Maria tinha algo caro. Se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que Judas fala assim: nossa, que desperdício, porque se não se vendeu por 300 dinheiro e desse o dinheiro aos pobres. Aí Jesus olha para Judas e fala assim: Judas, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Jesus estava falando: essa mulher aqui está me preparando para a sepultura, ela está vendo que vocês não viram, ela está fazendo o que vocês deveriam fazer. Olha que essa mulher, irmão, quem se joga aos pés de Jesus tem revelações que os outros não têm. Aí, olha só, 300 dinheiro, Judas fala que aquilo custaria, daria para vender. O salário de um dia de serviço era um dinheiro ou um denário. Se uma pessoa capinasse o seu quintal em 3 horas, você deveria pagar para ela um denário, um dinheiro. Se uma pessoa fizesse outro serviço para você, da manhã, do nascer do sol ao pôr do sol, ela também tinha direito a um denário, um dinheiro. Então, um dinheiro era o salário de um dia de trabalho. Judas diz que o perfume daquela mulher valia 300 dinheiro, ou seja, quase o salário de um ano inteiro. Quanto você ganha por ano? Olha o que essa mulher fez, irmão. Fala para mim, essa mulher é tremenda, não é? É por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela assim, no versículo 23, ele diz para ela: a hora vem, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é esses que o Pai procura. Irmão, tem algum adorador aqui nessa noite? Tem alguém aqui que realmente vai se jogar aos pés de Jesus? Abra sua boca e diz alguma coisa. Ela pegou aquele perfume, jogou aos pés de Jesus. Não bastasse, a Bíblia é categórica em dizer: enxugou os seus pés com os seus cabelos. Eu preciso terminar. Na cultura bíblica, até hoje, em algumas sinagogas judaicas ortodoxas, mulheres usam peruca, mesmo tendo cabelo. Elas usam perucas. Você sabia disso? As mais tradicionais em Israel ainda usam peruca, até no Brasil, em algumas comunidades judaicas. Por quê? Porque na cultura bíblica, o cabelo da mulher pertence ao seu marido. Quando aquela mulher, que tinha 10 dracmas, perde uma, ela perdeu 10%. E ela perdeu dentro de casa.
Existem pessoas perdendo valores dentro de casa. Irmãos, é por isso que, se você não entender a cultura bíblica, você não entende a Bíblia. A Bíblia você precisa interpretar ela pelo menos em 3 dimensões: cultural, geográfica e linguística. A Bíblia foi escrita numa cultura própria, a Bíblia foi escrita numa geografia própria, e a Bíblia foi escrita em hebraico. A Bíblia não foi escrita em português. É por isso que existem algumas diferenciações que nós não entendemos. Veja bem, essa mulher enxuga com o cabelo, porque o cabelo pertencia ao marido. Na cultura bíblica, o cabelo é do marido. O que é que ela está fazendo? Ao enxugar os pés de Jesus com o cabelo, aos seus cabelos, ela está dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Irmãos, dá para Jesus o melhor do seu coração, dá para Jesus o melhor do seu tempo, dá para Jesus o melhor da sua vida, dá para Jesus o melhor da sua adoração, porque Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Ele não quer outro lugar no seu coração, senão o lugar de Senhor. Em hebraico existe 2 palavras para Senhor. Uma é Baal. Baal quer dizer proprietário, dono. A outra palavra para Senhor em hebraico é Adon. Adon quer dizer o Senhor que eu escolho. É por isso que Deus não é Baal, Jesus não é Baal, proprietário de você, Ele é Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor. Você está me entendendo, irmão? A diferença é essa. Nós não conhecemos a diferença e queremos conhecer o sobrenatural. Nessa noite Deus quer te levar no sobrenatural a partir do momento que você conhecer a palavra. É isso que nós precisamos entender. Nessa noite Adonai está aqui. Adonai é o seu Senhor, porque você o escolheu. É por isso que Ele te ama. Ela joga um unguento aos pés de Jesus e ela tem revelação. Os 3 nomes dados a Jesus, primeiro é Elion, que nós lemos e significa Altíssimo. Quando ela se joga aos pés do Altíssimo, ela ouve a palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a água viva que desceu do céu, é o pão vivo que desceu do céu. Então ela tem ali o refrigério para a sua alma. A outra palavra que nós lemos para Jesus é Shaddai. Shaddai é todo-poderoso. Quando ela vai aos pés do todo-poderoso, ela alcança o milagre. Qual era o milagre? A ressuscitação de Lázaro, fazer que Lázaro revivesse dentre os mortos. Quando ela vai aos pés de a outra palavra para Jesus, que nós lemos no começo da mensagem, é Elohim. Elohim quer dizer meu Deus, ou Deus sublime. Quando você encontra aos pés de Jesus, você alcança Elohim, você recebe revelações. Existe um programa na Discovery Channel de sobrevivência. Quem faz esse programa é um homem chamado Ed Stanford. Esse homem é deixado em lugares remotos, sem recurso nenhum, sem roupa, sem recurso nenhum, sem faca, sem nada. Ele tem que sobreviver. A única coisa que dão para ele é 3 câmeras para ele filmar o que ele vai fazer. Eu estava assistindo esse programa e ele disse assim: existem 3 coisas que você precisa. Numa questão de sobrevivência você precisa ter. Ele diz assim: fogo, abrigo e água. Se você tiver fogo, abrigo e água, você provavelmente irá sobreviver. Irmãos, Deus quer colocar você dentro do esconderijo do Altíssimo, porque Ele é o Deus que dá provisão, Ele é o Deus que dá proteção e Ele é o Deus que dá direção. Amém, irmão? É por isso que nós precisamos encontrar o esconderijo do Altíssimo. É por isso que a igreja missionária precisa saber o caminho para você indicar o caminho para os outros. É quando você começar a falar do caminho, quando você mostrar o caminho para aqueles que desconhecem, então todo mundo chegará ao esconderijo e todos nós teremos acesso a Deus. O acesso a Deus é através do esconderijo do Altíssimo, que o esconderijo do Altíssimo é aos pés de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Isso é ser igreja missionária, conhecer a palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, que você viva essa palavra, que essa mulher seja um exemplo para as nossas vidas, que a partir de hoje você não seja um crente comum. Eu nem gosto dessa palavra crente, muito menos evangélico. O que você é? Eu sou evangélico. Quando alguém perguntar para você a sua religião, você fala assim: eu sou filho. Alguém disse para mim assim: sabe, você é bom, a Bíblia, você sabe o nome de Deus? Eu falei assim: nome de Deus? Foi, irmão, até uma criança de 6 anos sabe.
Que isso? Ninguém sabe o nome de Deus. Não se escreve o nome de Deus. Eu falei, que isso? A pessoa quis se mostrar muito sábia, né? Aí eu falei, que isso? Até uma criança de 6 anos sabe o nome de Deus. Não, mentira, você está de brincadeira. Eu disse assim, olha, Jesus, quando disseram para ele assim, Pai, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Ele olhou para cima e disse, Avinu Shabashamai, Pai nosso que estais no céu. Ele é Pai, irmão. Jesus, o nosso Deus é Pai. Jesus chamou ele de Pai porque ele é Pai. Ele não precisa de nome, basta você chamar de Pai. Avinu Shabashamai, Pai nosso que estais no céu. Foi o menino orou aqui no início do culto. Que Deus abençoe você, meu. Que a sua vida seja outra quando você passar a viver essa palavra. Se coloque de pé, coloque a sua mão no seu coração, feche os teus olhos, diga para o Senhor, vou fazer uma oração de menos de 1 minuto, e eu passo a palavra. Coloque a sua mão assim sobre o seu coração, sobre essa massa muscular. O coração do homem não é isso que está no seu peito, o coração do homem está aqui. Aqui é o coração do homem, aqui a mente é o coração do homem. Nós colocamos a mão aqui simbolicamente, amém? Feche teus olhos. Pai, nessa noite nós declaramos que o teu esconderijo foi revelado através da tua palavra. Os pés de Jesus nos coloca dentro do esconderijo do Altíssimo, porque tu és o nosso Deus. Agora, Pai, que essa palavra frutifique no coração da tua igreja. Que a partir de hoje, ó Deus, esta palavra seja um sustento para as nossas vidas, e que nós possamos ser um referencial para as outras pessoas, e que o teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Assim te pedimos e te agradecemos hoje e para sempre, no nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Outra vez eu te agradeço, novamente eu te louvo, em nome de Jesus. E você dá uma salva de palmas para ele, abra sua boca e diz alguma coisa. Vão quebrar e nós vamos cantar a ti. E pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Hey!
Quem pode impedir o eterno? 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 Oh! Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Diga! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Pode aplaudir. Um homem de Deus ministrando a palavra de Deus.